Se eu te perguntasse o que é um bom vilão ou um bom antagonista, você saberia me dizer exatamente o que você procura para fazer um vilão perfeito? Provavelmente você vai me falar, um personagem como o Thanos, por exemplo, poderoso, com um objetivo claro, que é algo que parece impensável os protagonistas conseguirem derrotar. Ou, por exemplo, um Coringa, que tem uma relação muito diferenciada com o protagonista, no caso o Batman, né? E que é um cara que tem o seu jeito lendário, tem inúmeras versões do que ele poderia ser, de como ele é interpretado, e ele é um vilão já mega desenvolvido na nossa cabeça. Realmente, eu concordo que esses são excelentes vilões, não dá pra nem falar que não são, mas assim como eu fiz com o vídeo do melhor protagonista, eu tenho que falar aqui os atributos que eu acho que fariam um vilão do meu gosto. Pra mim, um bom vilão, no caso um bom antagonista, porque normalmente o antagonista sempre é o vilão, mas há histórias que o vilão é o protagonista e os antagonistas são os heróis, e enfim, depende da perspectiva do que você está vendo. Mas uma coisa crucial que tem que ter pra mim, um bom vilão deve ter, é uma interação diferenciada com o protagonista. E eu não falo de ser uma interação direta, ele só precisa realmente interferir no caminho do protagonista que a gente está assistindo. Então, por exemplo, pode ser algo direto, como um Coringa e Batman, Lex Luthor e Super-Homem, que entram em conflitos diretos, mas também pode ser como, por exemplo, um Tropa de Elite, onde a gente acompanha o Capitão Nascimento e o vilão é o Baiano, mas só no final eles se encontram. São as ações do Baiano que interferem na vida do Capitão Nascimento e fazem aquele estilo de coisa. E o Baiano é um puta de um vilão, né? Mas pra mim um vilão ele é excelente quando ele transcende o estigma dele ser um obstáculo. Como por exemplo, o Thanos. O Thanos é um personagem super forte e também muito desenvolvido, que a gente sabe da história e tudo mais. Mas você vê ele é mais um obstáculo do que um personagem do caralho. Ele é mais aquele cara que tipo, caralho, como que os protagonistas vão vencê-lo? Do que, pô, quero ver mais desse personagem. Nossa, que história cativante e inacreditável. Por exemplo, o Coringa é um personagem que transcendeu isso. Ele é um cara tão amado e tão reverenciado pelo personagem que as pessoas normalmente gostam mais dele do que do Batman. E o que faz essa estigma ficar mais fraca dele ser um obstáculo é quando há uma ausência de um superpoder ou algo do tipo. O Coringa é alguém sem poder nenhum e sem muito conhecimento de arte marcial, que não se compara nem um pouco com o que o Batman é. E ele é só um palhaço maluco, mega inteligente, que faz as coisas do jeito dele. Mas sem mais delongas, quem é o melhor antagonista, o melhor vilão de todos os tempos? Na minha opinião, obviamente. Estou falando do monstro sem nome, Johann Liebert. Ele é o antagonista de um anime e mangá chamado Monster, que é um anime seinen, ou seja, ele é voltado para o público adulto, e ele é bem underground, ainda mais no Brasil, ele é bem pouco conhecido. Monster foi escrita por um autor, o Naoki Urasawa, que é conhecido por fazer obras que tem tanto um protagonista e um antagonista muito bons, muito desenvolvidos, muito complexos. E Monster, a maior obra dele, tem a seguinte sinopse. Eu vou tentar ao máximo possível não dar nenhum spoiler da obra aqui, vai ser complicado, esse roteiro foi difícil de fazer, mas eu vou fazer isso justamente para instigar você a ver Monster e consumir, porque não é uma obra tão grande, o anime tem 70 e poucos episódios, o mangá tem uns 200 capítulos, então é fácil de ver, não é algo gigantesco. Comparado com One Piece, por exemplo, que tem 1000 e porrada episódios e capítulos. Bom, a história conta a trajetória de Kenzo Tenma, um neurocirurgião japonês prodígio que está trabalhando no hospital em Düsseldorf. Em dado momento da série acontece uma coisa na qual testa o código moral do nosso protagonista. E o debate moral é o seguinte: uma criança chega com uma bala na cabeça, tendo que ser operada urgentemente. E quando ele está se preparando para operar essa criança, o prefeito da cidade chega com um derrame no cérebro. E como o hospital liga para sua face pública, digamos assim, ele é realocado para a cirurgia do prefeito.
E a criança ia ficar à mercê dos outros neurocirurgiões. E acontece que nessa série, parece que só ele que presta de neurocirurgião. Os outros são todos uns idiotas. Então, basicamente, ele ia escolher quem ia viver e quem ia morrer. Quem vivesse ia ser operado por ele, quem morresse não iria. Então ele decide seguir seu código moral, achando que todas as vidas têm o mesmo valor, independente se o prefeito é uma pessoa importante, uma criança é só uma criança. E ele opta por salvar a criança que estava na frente dele na fila, digamos assim. Então ele salva a criança e o prefeito morre na cirurgia. Sendo que ele não sabia que, na verdade, essa criança era um psicopata e depois, na série, se torna um serial killer maluco. Essa é a sinopse de Monster, pelo amor de Deus. Se isso não te deixou um pouco curioso, eu não sei o que te deixará. E a criança em questão é o meu vilão preferido, Johann Liebert. Mas agora, o porquê dele ser o meu vilão preferido, porque eu acho isso, e eu vou tentar falar isso de novo, com o mínimo de spoilers possíveis, assim como eu fiz no meu outro vídeo. Primeiramente, o Johann, ele é, como eu disse, um psicopata, um serial killer, mas diferente do que você pensa de um psicopata ou algo do tipo, ele é uma pessoa extremamente manipuladora. Ele tem aquela vibe de ser um Ted Bundy, porque ele é extremamente atraente, ele é uma pessoa encantadora, fala mansa, ele faz com que todos se encantem ao redor dele, mas diferente dos psicopatas que têm seus atos movidos pelo sexo ou pela selvageria da coisa e tudo mais, ele é meio apático a tudo. Parece que o mundo é o seu parque de diversões. Uma das coisas que mais me agrada no Johann também é que, ao decorrer da série inteira, ele aparece poucas e pontuais vezes, o que faz com que, normalmente, ele seja mais uma ideia do que realmente um vilão presente e tudo mais. Ele é mais uma construção do medo do protagonista, porque nessa série ocorre um certo time skip por Johann crescer, né? Ele não é uma criança louca matando todo mundo. E acontece algo na série na qual prejudica o nosso protagonista e ele fica fugido da polícia. Ele fica foragido por um crime que o Johann comete, mas ele leva a culpa. E é mó doideira, mas como eu disse, eu não quero dar spoilers, então, né, eu só tenho que dar os pontos chaves para poder seguir, senão ninguém vai entender, né? Então, basicamente, a série é o nosso protagonista tentando caçar o Johann para provar a sua inocência e provar que o Johann existe, porque ninguém sabe que ele existe. Ele é como se fosse um fantasma, um monstro sem nome. E ele, como é um jovem de 18 anos, ninguém acreditaria que ele é um gênio do crime, blá blá blá. Então ele sempre se prende pelo fato de ser uma ideia. Ninguém sabe como ele é, ninguém sabe como ele age, ninguém sabe porque ele tem tanta influência, ninguém sabe de nada. E as poucas vezes que ele aparece são incríveis. Ele mostra o que ele é. Como, por exemplo, uma cena que eu gosto muito, na qual tem um personagem específico, porque essa série tem personagens incríveis, sendo que eu vou meter aqui só o Johann, obviamente, porque o vídeo é sobre ele. Mas há uma cena na qual um detetive aposentado, que foi afastado da polícia por atirar num suspeito quando estava bêbado e na verdade era inocente e tudo mais. Esse detetive, ele estava sóbrio há muitos anos, né, depois desse evento traumático da vida dele, e ele consegue achar provas contra o Johann e começa a encurralá-lo e começa, realmente começar a persegui-lo e caçá-lo, coisa que a polícia não estava fazendo, porque ninguém acreditava que um moleque bonitão de 18 anos, universitário, poderia ser um serial killer, né? Então ele vai, conversa com o Johann e o Johann leva ele até um local na qual ele faz isso. あなたはお酒に酔って少年を撃ったと言いましたね。その前に私の質問に答えろ。あの日、確かにあなたは少年を殺した後、バーで飲んでいる姿を目撃されている。でもおかしいんですよね。僕の調べたところだと、少年を殺害する前に、あなたが飲んでいる姿を見かけた人が一人もいないんですよ。あなた、少年を撃った時、飲んでいなかったんじゃないですか？シラフだった。冷静だった。彼を処刑しようと思って、冷静に引き金を引いた。違いますか？違う。なぜ忘れようとするんですか？それとも嘘をついているんですか？
その嘘は他人に対してですか、それとも自分に対してですか。あの少年の罪は確定していましたか。あなたに彼を処刑する権利はありますか。嘘をつけばあなたの罪がなくなると思いますか。なんて重い罪なんだ。そんな重い罪を犯した人間が立派に立ち直ったような顔をして娘さんに会うんですか。どうです？飲みませんか？ Ele é sempre um cara que parece estar 27 passos à frente da pessoa. Ele é um cara que tem um dossiê completo da sua vida, ele sabe mais da sua vida do que você mesmo. Essa é a vibe que ele passa, e é isso que é tão amedrontador nele. Ele não precisa de poder para saber de tudo isso, ele só tem influência por ser quem é. Há inúmeras cenas que ele realmente se prova esse personagem diferenciado. Ele é um cara que controla outros psicopatas para fazer o que ele quer. Ele é um cara que induz criancinhas a um jogo de suicídio só pela diversão da coisa, além de inúmeras atrocidades que levam a um ponto. Por que ele faz tudo isso? E essa é a coisa que mais chama a atenção. Até certo ponto da série, a gente só acha que ele é maluco, que ele é só um cara que tá matando pessoas desvairadas pelo simples prazer de matar. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê ele, ele é um cara apático, misterioso, a gente não sabe o que ele vai fazer, qual é o próximo passo dele. E essa é a parada mais disruptiva no Johan, é a sua ausência de objetivo. Depois a gente sabe objetivos dele e tudo mais, depois que a gente conhece mais o personagem, mas como eu falei, durante boa parte da série ele é só uma ideia, ele é alguém que nem aparece direito. O que é mais perigoso e assustador do que uma pessoa que você não sabe o próximo passo, diferente de outros vilões que têm objetivos bem claros. Mas depois, com o decorrer da história, a gente vê sim que ele tem fraquezas, a gente vê sim que ele não consegue lidar com certas coisas específicas, na qual vocês têm que ver a série para entender. Isso poderia ser algo que estragasse o personagem, mas é algo que, ao contrário, aumenta a sua complexidade. Ao mesmo tempo que você acha que ele é esse ser realmente superior, a noção de quem tá vendo a série acha que, cara, ele é intocável. Quando você acha que consegue, ele tem contatos onde você menos espera. Quando você acha que vai conseguir pegar ele, ele faz algum nó que faz sentido e ele consegue levar melhor. E você morre. E no final das contas, a parada mais fudida sobre ele é algo que, infelizmente, eu não posso contar. Mas é sobre o seu objetivo final. Porque o Johan, ele é alguém que transita de objetivos no decorrer da série. E o seu objetivo final, o seu espetáculo final, é algo assim que quando você entende é do caralho, doidão. Enfim, eu quis fazer esse vídeo aqui para falar sobre o melhor antagonista, e também eu queria muito falar sobre Monster e sobre outros mangás e animes underground que poucas pessoas conhecem, porque eu acho que elas devem ser mais reconhecidas, devem ter mais pessoas falando sobre. Com esses 2 vídeos feitos, eu vou tentar ser mais frequente, ok? Então, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e cuidado com o monstro, hein?